Fala galera, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro, a nossa terceira aula do Power Morning, para a gente começar amanhã aqui cheio de gás, cheio de energia, cheio de poder de Deus aí para podermos tocar a nossa vida, tocar o nosso dia. Muito obrigado pela presença de todos e você que ainda não chamou o seu amigo, o seu colega aí, aproveite para fazer esse convite. Fabiano já está na área, JP Meirelles, Fê Oliveira, valeu, muito obrigado aí, Rafael Rodrigues, valeu pela presença de todos, sejam bem-vindos e hoje a gente vai continuar a nossa série do Gênesis. Hoje vamos continuar a nossa série. Ontem a gente tratou do tema O Touro Jovem. No dia anterior, no primeiro dia, nós tratamos da mente que construiu todas as coisas e eu lembro a vocês que esse conteúdo daqui também está sendo colocado lá no meu canal Manual da Independência. Tem uma vantagem de você poder reassistir isso lá depois, porque ao contrário aqui dessa plataforma, lá você consegue acelerar a velocidade do vídeo para assistir novamente em uma velocidade maior, né? Então uma opção legal depois para você que quiser rever, quiser pegar algumas dicas, fica essa sugestão para vocês. E é claro que lá no canal Manual da Independência tem outros conteúdos bem interessantes com essa ideia de mentalidade, entre outros assuntos correlatos, um pouquinho de mercado financeiro também, ok? Meu sogro Edgar Garcia está na área aí também, Lilian Costa, muito obrigado pela presença de vocês. Pessoal, ontem eu falei para vocês que a gente viu a dicotomia, a diferença entre o touro jovem e você ter uma junta de bois com dois touros jovens e uma junta de bois com dois touros veteranos e você ter a junta de bois correta, que é com um touro veterano e um touro jovem. O touro veterano conduz o jovem e assim eles vão para frente caminhando corretamente, ok? Então, nós vimos as primeiras palavras da Bíblia e nós vemos que esse relato da criação ele traz para nós muitas dicas interessantíssimas daquilo que estamos vendo o mundo ao nosso redor e de maneiras que podemos enxergar melhor o mundo e poder superar os obstáculos que se colocam diante de nós. A Bíblia então começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós analisamos Bereshit no princípio, que pode significar no cabeça, e Bará significa criar, construir, tem uma ideia também relacionada com aliança, com pacto. E Elohim nós vimos ontem que vem dessa palavra El, que dá origem à ideia de o touro que é o líder, o touro que conduz, o touro veterano conduzindo o touro jovem. Mas o que é mais interessante é que em hebraico, no texto original, eu sempre vou fazer essa referência aos textos originais, porque afinal de contas, né, o meu canal, eu tenho um canal chamado Desvendando o Original, cuja ideia é desvendar os textos originais da Bíblia, que foram originalmente escritos em hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. Para quem não sabe, eu sou amante dessa questão de idiomas, fiz mestrado em linguística, doutorado em linguística, então eu uso muito essa questão da linguística para poder nos ajudar a ter uma visão de mundo mais abrangente, porque, como eu disse para vocês, a hipótese Sapir-Whorf, a hipótese do relativismo linguístico, ela parte do princípio que cada língua expressa uma visão de mundo diferente. Então, quando você estuda uma língua, você está estudando ali o conjunto de visões de mundo de várias gerações que a humanidade fabricou. Ou seja, você está estudando várias interpretações que os homens já fizeram sobre o mundo que nos cerca. Ou seja, é um tesouro de conhecimento humano, tá bom? Então, o que a gente vai ver hoje? Quando a gente olha o texto original, tem uma palavrinha ali que aparece, que ela não aparece nas traduções em português. E é uma palavrinha muito interessante que vai trazer para nós uma reflexão muito legal também. O que é importante a gente lembrar, eu não sei se vocês já perceberam, né, na logo da Amazon, aquela empresa lá de venda de tudo, né, venda de livros e tal, na empresa da Amazon, a gente vê que ela tem ali o nome escrito Amazon e eles puxam uma setinha saindo do A indo até o Z, tá? Isso tem tudo a ver com a missão da marca, né? A missão da marca é ser a loja de tudo, ou seja, eles querem vender tudo, ou seja, uma representação do tudo é o A ao Z.
né? De A a Z, conhecendo tudo de A a Z. Ou seja, a Amazon, ela faz uma setinha, como se fosse um sorrisozinho, saindo do A de Amazon indo até o Z. Ou seja, a loja de tudo, de A a Z. Né? Então você vê que essa ideia do tudo está expressa ali na logo com essa setinha que puxa as duas letras do nosso alfabeto. A primeira que é a última que é a Z. E você já deve ter ouvido falar que um dos títulos de Jesus é o Alfa e o Ômega. Né? Na Bíblia ele se apresenta assim: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o último, eu sou a criação e eu sou a conclusão. Ou seja, Jesus é o alfa e o ômega. O que significa isso? É uma maneira que eles tiveram de dizer que Jesus é o início e o fim, usando o alfabeto grego. Né? A Amazon usa o nosso alfabeto, falando, né, a loja de tudo, de A a Z, Amazon. Na Bíblia, no Novo Testamento, eles usam o alfabeto grego, que termina com alfa, começa com alfa, termina com ômega. Então Jesus é o alfa e o ômega, o início e o fim, por aí vai. Agora, se nós colocássemos essa ideia de início e fim na equivalência do idioma hebraico, o que acontece? Na equivalência do idioma hebraico, a gente ia ver simplesmente as palavras Aleph e Tav. A gente veria as palavras, as letras Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. E aí tem uma conjunção muito interessante na Bíblia. Porque quando nós lemos o texto de Gênesis no original, essas duas letrinhas elas aparecem. Elas não aparecem em português, elas não aparecem em inglês, mas no texto original ela aparece. Porque quando a gente lê no original hebraico, está escrito assim: Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. Aí, quando vai falar os céus e a terra, não fala Hashamayim veit haaretz, né? Não fala só o céu e a terra. Fala assim: Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, et. Tem essas duas letrinhas, et, tá certo? A gente poderia ler at, mas eu já falei para vocês que a letra Aleph hebraica, a primeira letra hebraica, ela é um cabide no qual você pode pendurar o A, o E, o I, o O ou o U. As 5 vogais podem funcionar na letra Aleph, tá? A letra Aleph não é a nossa letra A. Ela é um cabide que pode carregar as 5 vogais que nós temos, tá bom? Então, o texto de Gênesis 1 é Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, et hashamayim, Aleph Tav. Esse et é o Aleph e o Tav, o início e o fim, a primeira e a última. Et hashamayim ve et haaretz, os céus e a terra. Et é uma palavra que simplesmente não possui equivalente em português. É uma preposição utilizada para introduzir um objeto direto. A palavra et, ela também aparece quando você tem um objeto direto que é um nome próprio. Pessoas, lugares, organizações, ou pronome pessoal eu ou você, né? Que é ani ou atá ou at, né? Por exemplo, em hebraico você fala assim, lehavet oto, significa eu estou entregando algo para ele, né? Então, essa palavrinha, ela não aparece em português, mas em hebraico ela aparece. E qual seria o significado simbólico dela, metafórico, na nossa brincadeira aqui de fazer metáforas? No princípio criou Deus et. Não, vamos tirar os céus e a terra, vamos só pegar o et agora, que é o Aleph e o Tav, o início e o fim, a primeira letra e a última letra. No princípio criou Deus Aleph e Tav. Então a gente pode, na nossa tradução, fazer a seguinte análise. No princípio, ou seja, na mente, Berosh, na cabeça, em vez de Bereshit, Berosh, na mente, a autoridade, eu falei para vocês que Elohim é a autoridade, é o touro que conduz, é o touro que comanda. Então, na mente, a autoridade, ela cria de A a Z. Na nossa mente, aquilo que governa a nossa mente cria da letra A até a letra Z, do alfa até o ômega, do Aleph até o Tav. Tá certo? Ou seja, o poder
que governa o seu pensamento, ele cria todas as coisas desde o início até o fim. Se você muda a autoridade que governa os seus pensamentos, você muda o início e você muda o fim. Você consegue reinterpretar o início da sua vida, o passado, e você consegue reinterpretar ou recriar ou reprojetar o seu futuro. Tá certo? Bereshit bara Elohim et. Na mente, na nossa metáfora aqui, em vez de no princípio criou Deus, na mente a autoridade cria do início ao fim. Se você muda a autoridade que governa o seu raciocínio, a sua mente, o seu pensamento, você consegue mudar o Aleph e o Tav, o início e o fim, o Alfa e o Ômega, o A ao Z. Se a sua mente é governada pelo touro jovem, que é aquele... Tem dois tipos de touro, o touro jovem e o touro veterano, que não é o touro veterano divino, não é Deus. Se você tenta colocar outro touro jovem e veterano, o touro jovem eu não sei de nada, minha vida não faz sentido, eu tô perdidaço, cansei de bater cabeça, eu desisto, eu jogo a toalha, eu não quero saber de mais nada. Isso é o touro jovem. É quando quem governa a sua mente é o touro jovem. Quando o touro jovem governa a sua mente, você tá, eu não sei para onde ir, eu não sei mais o que fazer, meu relacionamento deu errado, minha vida profissional deu errado, a empresa que eu constituí deu errado, deu tudo errado. Eu tô perdidaço, eu tô sem noção, tô sem GPS, tô sem mapa, tô sem plano de voo, tô sem roteiro de viagem, tô perdidaço. Se você vê a sua vida assim, como é que é o seu Aleph? Como é que é o seu início? Seu início é: minha vida do início até hoje foi apenas derrota e sofrimento. E como é que é o seu futuro? Seu futuro ele é sem perspectiva. O seu Tav, você olha para frente, você não vê perspectiva. Você olha para frente, você fala: não vejo um futuro para mim. Para mim, não tem luz no fim do túnel. Não tenho esperança, não tenho projeto, não tenho empolgação, não tenho referência, né? Isso é quem pensa dessa forma, né? A Vanja já falando que seja repreendido no nome de Jesus. Amém. Nós repreendemos isso em nome de Jesus, mas infelizmente, Vanja, há muitas pessoas que hoje, principalmente no cenário de crise que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão pensando assim. Mas nós vamos hoje reverter isso em nome de Jesus, amém? Obrigado aí pelo comentário. X-Live falando, pessoas se sentem vazias. Isso é quando a autoridade da sua mente, o Elohim da sua mente, da sua Rosh, da sua cabeça, quando o Elohim da sua Rosh é o touro jovem, você fica sem perspectiva. Quando é o touro veterano, é diferente. Quando é o touro veterano eu vou fazer do meu jeito, porque o meu jeito é o melhor, o meu jeito vai dar certo, eu só confio em mim e é desse jeito que eu faço. Eu me lembro de uma música do Lenine, muito legal, o nome da música é Umbigo, tá certo? É sensacional a letra dessa música, tá certo? É uma letra que vai refletir sobre a ideia desse orgulho, desse egoísmo exacerbado, né? dessa pseudo-autossuficiência, né? Dessa ideia de que eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente e eu não dependo de você, você para mim é dispensável, é descartável. O touro veterano ele pensa assim. A música do Lenine, Umbigo, a letra é assim, desde o primeiro dia de vida até que se tornem adultos e comecem a viver por sua exclusiva conta e tracem o seu próprio destino. Umbigo, meu nome é Umbigo, gosto muito de conversar comigo. Umbigo, meu nome é espelho, não dou ouvidos nem peço conselho. Umbigo, meu nome é certeza, só é real o que convém à realeza. Umbigo, meu nome é verdade, eu sou o dono do mundo e o rei da cidade. Umbigo, meu nome é Umbigo, eu sou mais um DK, um close no Narciso, né? Dá um close aqui no Narciso, né? Narcisismo. Me peça tudo, só não peça para ter juízo.
Umbigo, meu nome é umbigo, eu não sei de nada além de mim, o amor é cego. Umbigo, meu nome é umbigo, eu vivo na sombra e água fresca do meu ego. Eu vou andando e quem quiser que acerte o passo, faça o que eu digo, eu me concentro no que eu faço. Se um dia o mundo pega fogo, eu salto antes e dou adeus a 6 bilhões de figurantes. Certo? Olha que interessante. Umbigo, meu nome é umbigo. Quem está contra mim também está comigo, né? Tipo, falem mal, mas falem de mim. Umbigo, meu nome é guru. Eu caí do céu, foi pra mandar em tu. Umbigo, meu nome é umbigo. O mundo perde o freio e eu nem ligo. Comigo só não vai quem já morreu. Umbigo, meu nome sou eu. Eu vou andando e quem quiser que acerte o passo, faço o que eu digo, eu me concentro no que faço. Se um dia o mundo pega fogo, eu salto antes e dou adeus a 6 bilhões de figurantes. Quem pensa assim está com a mente governada pelo touro veterano. É o touro veterano que está ali. Se fosse o touro jovem, era aquela lamúria, né? Aquela autocomiseração. Então, quando você pensa como touro jovem, o seu futuro ele não existe, você está sem perspectiva. E quando você pensa no passado, você só vê derrota. Quando você é o touro veterano, você olha para o passado cheio de orgulho. Olha como é que eu sou bom, olha como é que eu sou poderoso, olha como é que eu sou infalível, olha como é que eu sou o cara, né? Olha como é que eu sou isso tudo aqui que o Lenine fala, né? Olha como é que eu sou a realeza, só é real para mim o que convém é realeza. Umbigo, meu nome é verdade, eu sou o dono do mundo, o rei da cidade, né? Olha só essa arrogância. E quando olha para o futuro, ele só vê assim, conquista. Se eu tiver que passar a perna em alguém para conquistar, eu vou passar. Se eu tiver que derrubar alguém, eu vou derrubar. Se eu tiver que fazer uma autopromoção minha, se eu tiver que ficar louvando a mim mesmo, eu vou fazer. E não é nada disso que a Bíblia ensina. A Bíblia não te ensina a ficar na autocomiseração e a Bíblia não te ensina arrogância, né? A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e a Bíblia fala sejam santos, sejam humildes e mansos, assim como eu sou humilde e manso. Nós vemos isso, por exemplo, na história de José. José, ele tinha primeiro a oportunidade da mente dele ser governada pelo touro jovem, e depois ele teve a possibilidade de ser seduzido para que a sua mente fosse governada pelo touro veterano sozinho, né? Os dois touros veteranos, 2 touros jovens ou 2 touros veteranos. No início da vida de José, estou falando de José no Egito, não o pai de Jesus, mas o filho de Jacó, José. Ele já tem um nome, né? Yosef, em hebraico, vem da ideia de acrescentar, é aquele que acrescenta, aquele que aumenta, aquele que ganha. Naquela época o nome era dado com relação a algo que estava acontecendo, né? Vejam como é que funciona a questão do idioma hebraico lá no Antigo Testamento. Quando Jacó teve o seu primeiro filho, naquela época não tinha ultrassonografia, não tinha exame pré-natal. Eles não sabiam se era menino ou menina até o dia do nascimento. Então eles ficavam esperando a criança nascer e ficaram naquela dúvida. O primeiro filho de Jacó, o grande Jacó, será que vai vir uma menina ou um menino? E aí quando nasceu e eles viram que era um menino, qual foi a primeira coisa que eles falaram? Veja, é um menino. Como é que é isso em hebraico? Ru, que é veja, vem de Raá, que é ver. Ruben, veja, é um filho. Então o nome do cara virou Ruben. Tá certo? O nome do cara, Ruben. Veja, é um filho. E quando Yosef nasceu, a mãe falou assim, o nome dele será Yosef, porque Yahvé Asaf para mim um filho. Né? O que quer dizer isso? O nome dele vai ser Deus acrescenta, porque Deus me acrescentou um filho. Né? Yosef, né? O nome dele, porque ele, e Asaf, ele me deu um filho. Então, José, ele nasce com esse poder de acrescentar. Ele nasce com essa unção dada pela palavra do pai dele e da sua mãe. Ele nasce com essa habilidade, essa bênção, essa autoridade de acrescentar, de acumular, de conquistar, de fazer crescer, né? De ter uma habilidade para pegar as coisas e fazer as coisas crescerem. Tá certo? Luciano aí do Bola de Neve Valença, obrigado a toda a galera aí de Londres, todo mundo da Igreja Bola de Neve Zona Sul ali, o Paulo, valeu, um abraço para todos vocês. Então José é um perfeito exemplo de alguém que não quis ter os 2 touros jovens governando a sua mente e nem os 2 touros veteranos. Ele compôs exatamente o touro veterano que é Deus com ele mesmo que é o touro jovem, ok? Então, presta atenção.
O Meirelles está perguntando qual o nome do autor que fez a Bíblia lá por capítulos que eu falei. É o André Churraqui e a Bíblia é essa aqui, a Bíblia no princípio, tá bom? Essa Bíblia aqui, eu creio que ela está esgotada. A última vez que eu vi estava custando quase R$ 300, tá bom? Tô tirando daqui algumas coisas, mas não tudo, tá bom? Tem a Tatá Herculano da Bola de Neve 7, valeu, glória a Deus, Deus abençoe vocês. Presta atenção então, pessoal, na história de José e como a gente vai ver essa questão do Aleph e o Tav, o início e o fim. Quando você muda o Elohim da sua mente, a autoridade da sua mente, você muda o Aleph e o Tav, você muda o início e você projeta um novo fim para a sua vida, ok? Então olha José. José nasce com essa unção de acrescentar, com essa unção de administrador, essa unção de alguém que sabe gerir, essa unção de alguém que acrescenta. O nome dele será Yosef porque ele Asaf para mim um filho. O nome dele será acrescentador ou Deus acrescenta porque Deus com o nascimento dele acrescentou para mim um filho. José nasce com esse poder de acrescentar com a ajuda de Deus. Não se esqueça que quando o nome é Yosef, a primeira parte Yo está relacionada a Yah, que é um dos nomes de Deus, tá certo? Então, José, ele cresce com essa capacidade. José começa a ser visto ali como o meu garoto. Ele é aquele filho mais novo, que é o meu garoto de Jacó. Ele é o meu garoto da sua mãe, ele é o meu garoto da família. E aí, o José ganha dos seus pais uma veste muito cara, muito bem elaborada, né? Ganha presentes muito importantes, ganha ali, né, várias benesses dos seus pais. E aí o que acontece? Os irmãos, desde o Ruben, veja um filho, até o Yehuda, que é o Judá, até todos os outros filhos, eles ficam ali, começam a ficar com um olhar meio estranho para ele. Um olhar assim, poxa, esse moleque chegou agora no negócio, já quer mandar, mas ele é o filho mais novo. E a lei da primogenitura, né? O Ruben pensando, eu sou o primogênito. Como é que você vai chegar agora e já vai querer mandar na parada, tá certo? Aqui, ó, André Churraqui, a Bíblia, tá? André Churraqui, tá certo? Muito obrigado aí. O pessoal tá falando que o som tá um pouco baixo, tá? Me fale aí. Tem gente que tá falando que tá normal. Vou chegar o microfone um pouco para cima aqui, ok? Porque eu falo alto, então se o microfone ficar muito perto e eu falando alto, o som fica um pouco estourado. Pessoal, José começou a gerar nos seus irmãos um sentimento ali de oposição, um sentimento de inveja, um sentimento negativo. Eles falaram, esse moleque chegou agora e já tá querendo mandar? Eu vi isso outro dia, né? Isso acontece. Eu vi isso acontecendo no surf uma vez, né? O pessoal estava surfando desde de manhã cedo e aí um cara chegou, tinha acabado de chegar e veio a melhor onda do dia. E veio na posição para esse que tinha acabado de chegar. Aí um cara remou para surfar a onda e falou assim, meu irmão, pera aí que você chegou agora, tá? Você vai, tipo assim, você vai ficar um tempão no mar, depois você pega outra onda boa. Nós estamos desde 6 da manhã esperando vir essa onda. Então, segura aí que você chegou agora, tá? Não vai nessa não, tá bom? Com José era mais ou menos isso. José, você chegou agora, já quer mandar na casa? Já tá assim o meu garoto, o meu favorito? Que parada é essa? Tá certo? E José na dele, na inocência dele, sem sabedoria. E aí Deus começa a dar sonhos para José. Deus dá um sonho para José, mostrando que os irmãos tinham vários fenos ali, os fenos, né, que eles colhiam, e todos os fenos se prostravam diante do feno de José. Ou seja, toda a casa dele, todos os irmãos, dependeriam de José. José teve um sonho no qual a interpretação desse sonho, José seria o líder dos irmãos. Aí os irmãos começaram a ficar com mais raiva dele. Tá certo? E ele, na inocência, em vez de guardar para si os seus sonhos, ele começou a falar para todo mundo, tá bom? Gislane da Metodista Wesleyana de Serra, valeu, sejam bem-vindos. E aí, não parou por aí. José recebeu de Deus outro sonho, só que dessa vez eram o sol e a lua que se prostravam diante dele. Nessa simbologia, o sol e a lua representam os patriarcas da casa, o pai Jacó e a sua mãe. Então os irmãos falaram, esse cara é megalomaníaco. Esse cara, ele está pensando que nós, os irmãos mais velhos, vamos obedecer a ele. E agora ele vem com um papo de que não só nós, mas o nosso pai e a nossa mãe também vão depender dele. Vão responder a ele. Ah, esse garoto está de brincadeira. O que eles fizeram?
Você conhece a história. José foi lá sair para fazer os seus afazeres. Eles decidiram tirar a vida de José. Só que aí o irmão Rúben falou assim, não vamos fazer isso com ele. Vamos jogar no poço. Jogaram no poço. Depois voltaram para ver José estava lá. E José acabou, no final das contas, sendo vendido como um escravo para os egípcios. Ou seja, o jovem que nasceu com essa unção, tá certo? Nasceu com essa unção de liderar. Deus deu para ele sonhos de que ele ia liderar. Ele está se vendo numa situação completamente inversa, tá certo? Ângela tá aí também, Ângela de Lisieux, lá da Dinamarca. Valeu, Ângela, aluna dos nossos cursos. José viu acontecer com ele o total inverso daquilo que ele achou que ia acontecer, ou o total inverso do que Deus havia prometido para ele. A ele foi prometido desde a sua tenra infância ser um líder, e ele não só não estava liderando nada, como ele estava na posição mais submissa que havia no mundo naquela época, que era a posição de ser um servo, de ser um escravo. Tá certo? Então, o que acontece? Nesse momento, quando José está sozinho, está encarcerado, está preso, está trabalhando como escravo, José tem uma enorme tentação de colocar como autoridade da sua consciência os dois touros jovens ou os dois touros veteranos. Se ele colocasse os dois touros jovens, ele ia ficar na autocomiseração. Ele ia falar, poxa, mas Deus me deu vários sonhos e esses sonhos não se cumpriram. Deus me prometeu que eu ia liderar e eu estou aqui totalmente submisso. Deus falou que eu ia ser cabeça e hoje eu sou a ponta da cauda. Ó céus, ó vida, a minha vida é muito ruim. Ele poderia ficar como uma pessoa no canto ali, triste, né? Recolhida, silenciosa, quieta, recolhido no seu canto, entronizando os dois touros jovens. Minha vida não faz sentido? Perdi referência? Não quero mais saber. Viraria um cara ali no canto. Ou ele poderia colocar como autoridade da sua mente os dois touros veteranos. Como é que seria a postura dele diante disso? Revolta. Como é que pode? Deus me prometeu que eu ia ser líder e eu estou aqui servindo? Que absurdo! Né? Ele poderia ser um cara super indignado, né? Mas eu que mando, eu sou autoridade, eu tenho a unção, eu sou o preferido, eu fui escolhido por Deus para reinar, para governar, o que eu estou fazendo aqui? Ele não escolheu nenhum nem o outro. Ele escolheu colocar Deus, que é o touro veterano, e ele ser o touro jovem. Você vê isso muito bem quando ele vai para a casa de Potifar, o governador, e a esposa de Potifar tenta seduzi-lo, e ele fala, eu não vou fazer nada com você, porque você é a esposa do meu patrão, e se eu fizesse alguma coisa com você, eu estaria pecando contra Deus e contra o meu patrão. Tá certo? Se fosse uma pessoa sem escrúpulos, sem referências, ele ia simplesmente falar, quer saber de uma coisa? A menina é jovem, a menina é bonita, o patrão tá viajando, eu vou aproveitar. Entendeu? Eu sou o touro que manda, eu sou a autoridade, eu vou mandar nessa parada aqui. Não, eu não vou me envolver com você porque eu estaria pecando contra Deus. O que é isso? Deus é o touro que conduz, é o touro ancião. Eu sou o touro jovem, onde ele vai, eu vou, onde tu fores, irei eu. E ele pagou um elevado preço por essa fidelidade a Deus, ele foi recolhido novamente ao cárcere. E você depois sabe o que acontece? Ele interpreta sonhos, e interpretando sonhos, ele é elevado ao posto do seu antigo patrão, o posto de governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do Egito, o homem ali que governou todo o Egito, livrou o Egito e todo o mundo conhecido daquela época, naquela região, de uma grande crise hídrica, uma grande seca que veio e gerou uma crise de falta de alimentos. Nesse momento, quando o faraó dá para ele o sinete, o anel, o cetro, o poder, e diz para José, eu só vou saber o que eu como
na minha mesa, você vai administrar todo o reino. Você é um administrador levantado por Deus. Nesse momento, ele podia ter um surto de dois touros veteranos. Ah, quer dizer que agora eu sou o governador do Egito? Então a parada é o seguinte, quem manda nisso aqui sou eu. Ele poderia entrar nessa. Eu que mando, eu que faço, é do meu jeito, eu sei o melhor? Não, sempre na humildade, sempre na revelação, sempre colocando Deus em primeiro lugar, ele em segundo lugar, buscando a vontade de Deus em primeiro lugar, ele sabendo que as demais coisas seriam acrescentadas. O que acontece com José então? José nunca tirou o touro que comandava a mente dele. Ele sempre manteve o touro ancião que é Deus. E ele sempre se colocou como o touro jovem que segue os conselhos de Deus. Ele nunca se colocou como o cara sem noção, perdido, sem liderança, sem referência. E ele nunca se colocou como eu que mando nessa parada. Fazendo isso, a mente dele ficou focada no início e ficou focada no fim. A mente dele, governada pelo touro que conduz, sempre ficou focada no início. Qual é o início? Meu nome é Yosef. Eu tenho a unção de Deus para administrar, para gerenciar, para acrescentar. E Deus me colocou aqui para exercer uma missão. E a minha missão é governar o Egito e sustentar a minha própria família quando eles vierem para cá procurar alimentos. Ou seja, colocando o touro veterano como líder, como autoridade da sua mente, dos seus pensamentos, e ele se colocando como o touro jovem conectado a esse touro veterano, seguindo onde tu fores, irei eu. Ele não perdeu a consciência do seu Aleph, do seu início, que é, eu fui criado com a bênção de gerir, e ele não perdeu a consciência do Tav, ou seja, do futuro. Eu estou focado em direção ao chamado que Deus colocou na minha vida. Tá certo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et. No princípio, na mente, Deus cria a autoridade para definir o seu início e o seu fim. Início é quem você é. Início é como você lê a sua própria realidade, a sua própria vida. O fim é a sua missão, é o seu objetivo. O ser humano, ele não funciona sem um foco, sem uma finalidade, sem um fim, tá certo? Sem uma missão, sem um planejamento, sem uma agenda, sem um cronograma, tá certo? Você tem que ter um cronograma, ainda que sejam microcronogramas. Você tem um cronograma semanal. Essa semana eu vou resolver isso, semana que vem eu vou resolver aquilo, semana que vem eu vou resolver aquilo lá. Ou seja, a autoridade que governa a sua mente, ela configura quem você é e o que você veio fazer. O Aleph e o Tav, o início e o fim. Ok? Então, a Ione está perguntando, e quando o touro jovem não quer aprender com o touro veterano? Então, ele tem que perceber que ele não é capaz de conduzir a sua própria vida. A Bíblia diz, né, que só Deus sabe o que é bom, perfeito e agradável. A vida mostra a história do filho pródigo, que quis ser um touro jovem, sair por aí sem lenço, sem documento, fazendo o que desce na sua telha. Vou fazer do meu jeito, né? Não deu certo. Então tem que ter essa consciência, que nós temos em Deus uma bússola, nós temos em Deus uma referência. E quando Deus é essa nossa autoridade da nossa mente, a gente redefine o Aleph, que é quem nós somos, de onde viemos, e redefinimos o Tav, que é para onde estamos indo. Ok? A sua missão. Cada um tem um dom, cada um tem uma missão, cada um tem uma vocação. A Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme, ou seja, ela se manifesta de formas diferentes, de formas distintas. Em cada vida ela se manifesta de uma forma. Você identificar o seu talento, você identificar o seu dom, você identificar as suas habilidades, você vai completamente entender esse seu Tav. E entendendo o seu Tav, você vai entender o seu Aleph também, ok? Você entende o seu início, você entende o seu fim. Você entende quem você é e você entende quem você será. Você entende por que Deus te construiu e para que Ele vai te conduzir, ok? Cacá, Abelha, falando que estava falando sobre isso ontem com o pastor. Ângela dizia, mas às vezes o canal com Deus está obstruído, né? Então tem que reabrir esse canal. Como é que a gente reabre esse canal? Ouvindo a palavra, louvando, lendo a Bíblia e buscando a Deus. A Bíblia diz o quê? Batei e abrir-se-vos-á, buscais e achareis, procurareis e encontrareis. Tem que bater para abrir, tem que cavar para achar, tem que buscar para encontrar. Ok? Então temos que ficar focados nessa missão. Agora, tem muito mais coisa interessante aí. Por quê?
A gente pode entender então essa ideia do et, Bereshit bara Elohim et, Aleph Tav, o início e o fim. A gente pode pensar, na mente, a autoridade cria o início e o fim. Na mente, a autoridade cria o início e o fim. O início e o fim do céu, o início e o fim da terra. Na mente, a autoridade criou o touro e o sinal. Aleph é touro, Tav é sinal, marca. Tá certo? O que significa isso? Na mente, a autoridade cria o touro e cria o Tav. Aleph significa touro e Tav significa sinal. Sinal no sentido de um X. O X marca o lugar, né? O X ou a cruz, tá certo? A cruz é o sinal, tá bom? Então, olha que interessante isso. Na nossa mente, a autoridade que governa a nossa mente, ela cria o Aleph, o touro, e ela cria o sinal. Ela cria o início e ela cria o fim, a missão, a marca, o sinal. Essa palavra et, em hebraico, ela dá origem à ideia do arado. Você vê que tem tudo a ver com pecuária. A palavra et dá origem à palavra do arado. O arado é aquilo que vem junto, puxado pelo carro de bois, abrindo sulcos na terra para que ali as sementes sejam lançadas. Tá certo? Então, olha só, no princípio criou Deus et. Na mente, a autoridade da mente cria o et, ou seja, cria o arado. O que o arado faz? Quando o arado está presente e você tem o senso de início, o Aleph, quem você é, e o sinal para onde você deve ir, o Tav, você começa a ter a sua mente, o seu coração arados por Deus. Tá certo? Bruna está falando, se possível, deixa no Klaus. Bruna, já está lá no Klaus, tá bom? Já coloquei lá no Klaus. Tá certo? E todas essas aulas aqui vão ficar no Klaus. Aqui no Instagram vão ficar aqui também. E lá no meu canal no YouTube, no canal Manual da Independência. Tá certo? Então, vamos lá. Quando a autoridade da sua mente é o touro veterano que é Deus, e você se coloca como touro jovem que segue esse que conhece o caminho, Deus coloca na tua vida o arado. E o arado significa várias coisas. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: o arado significa que a sua mente e o seu coração começam a ser abertos para receber sementes. Deus começa a abrir na sua mente sulcos, como se fosse uma terra fértil, aberta para receber sementes. Deus começa a preparar a sua mente e o seu coração para receber as sementes, as ideias, o foco, concretizar a missão. Você começa a ter uma ideia empreendedora revolucionária. Você olha para o mundo ao seu redor e vê que o mundo está cheio de problemas, mas você percebe que os grandes empreendimentos vêm quando se resolvem problemas. Roberta está perguntando como faz para participar do Klaus. O link está aqui no meu perfil, na descrição do perfil. É só clicar lá. Ok, Roberta? Ou seja, quando você coloca o touro veterano como autoridade da sua vida e você se coloca como touro jovem que segue o veterano, ele pega um arado, que é o et, e começa a passar na sua mente e no seu coração. Em vez da sua mente e o seu coração estarem cheios de amargura, tristeza e autocomiseração, a sua mente começa a estar cheia de ideias, sementes, projetos, sacadas, empreendimentos. Você olha o mundo ao seu redor e você vira uma máquina de encontrar soluções para problemas. Você vira uma máquina de encontrar maneiras de ajudar as pessoas. Você vira uma máquina de encontrar situações onde você pode encaixar uma solução, encaixar a palavra de Deus. Você vira uma máquina de empreender e você vira uma máquina de anunciar a palavra de Deus para aqueles que anseiam ardentemente pela revelação dos filhos de Deus. Roberta falou, pastor, pelo que eu estou entendendo, por mais que fiquemos maduros na fé, sempre seremos um touro jovem, certo? Certo, exatamente isso. Exatamente isso.
Sempre que a gente sempre vai ser um touro jovem. É claro que Jesus quer que nós atinjamos a estatura da varonilidade de Cristo. Cristo quer que a gente siga os passos dele. Cristo nos empodera no sentido de que ele fala: eu fiz milagres, sinais, prodígios e maravilhas, mas vocês farão obras ainda maiores que as minhas. Cristo nos chama a crescermos no nosso potencial e vivermos plenamente o nosso potencial. Mas o grande segredo é sempre você lembrar que você é um filho de Deus e Ele é o Todo-Poderoso. Você se submeter a Ele. Você colocar Ele em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Por isso, Roberta, que a Bíblia fala: desenvolvei a vossa salvação. Né? A salvação não é uma coisa estática. Opa, fui salvo, que maravilha, agora eu vou ficar na rede aqui tomando água de coco. Não. Fui salvo, agora eu vou desenvolver a minha salvação. Como é que eu desenvolvo a minha salvação? Entendendo que eu fui salvo pelo amor de Deus à humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você amadurece na sua salvação, você entende que se você recebeu essa maravilha da salvação, você não pode guardar para você, você tem que disseminar isso. Você tem que espalhar essa semente. E quando você coloca Deus, que é a autoridade, o touro que conduz, como a referência da sua mente, ele vem com o arado e começa a arar a sua mente e o seu coração. O céu e a terra. Pensamentos, emoções. Parte de cima, parte de baixo. Shmaim, em hebraico, os céus. Haaretz, a terra. Tá certo? A mente e o coração. Ângela de Lisieux lembrando. Os talentos. Exatamente. Obrigado, Ângela. É nesse momento que vem o Senhor e distribui os talentos. Parábola dos talentos. Veio o Senhor, Jesus, representando Jesus, entregou 10 talentos para uma pessoa e falou: vai e multiplica esses talentos. Eu vou sair e depois eu volto para te cobrar. Entregou para outras 5 pessoas, entregou para outra pessoa 5 talentos. E talentos são moedas, né? Entregou para essa pessoa 5 talentos e falou: multiplica, eu vou viajar, depois eu volto para te cobrar. O que você fez com o talento? E a terceira pessoa, ele deu um único talento e falou: vai e multiplica esse talento, porque eu vou viajar e eu volto para cobrar. Quando ele voltou, e ele voltou de repente, e assim que Jesus vai voltar, ele repentinamente vai aparecer, a Bíblia diz: todos os olhos verão e se lamentarão, né? Oh, era verdade, ele voltou. Então ele volta e ele chega para quem ele deu 10 talentos e fala: cadê os talentos que eu te dei? Aí o servo fiel fala: toma aqui os 10 que você me deu, mais 10 que eu multipliquei. Aí Jesus, o Senhor, diz: servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Ou seja, ele multiplicou o talento. A terra dele foi arada, ele produziu sementes. E aí o que acontece? Com 5 talentos. Para você, quanto é que eu dei? 5. E aí, o que você fez? Multipliquei. Toma os 5 que você me deu e mais os 5 que eu multipliquei. O que o Senhor responde? Servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Aquele que recebeu um único talento, o Senhor vira para ele e fala: quantos talentos eu te dei? 1. E aí, o que você fez com o seu talento? Ele falou: então. Quando fala então, já era. Então, eu sabia que o Senhor... Lembra o argumento, o tema, a teimosia? Teimosia é sempre você ter um argumento para não fazer as coisas. Primeira aula. Teimoso. Tinha teses, argumentos. Tá? Estabeleceu verdades ali, falsas, sofismas, para não resolver as suas coisas. Cadê o talento que eu te dei? Então, eu sabia que você era um senhor muito rigoroso, por isso eu fiquei com muito medo e enterrei o meu talento. Aí o Senhor fala: você é nécio, você é tolo. Antes, você poderia, em vez de multiplicar o talento, ter colocado no banco para dar juros. Olha só, já tinha banco, naquela época já tinha juros. O banco, sabe como é que era? Na entrada das cidades, ficavam pessoas sentadas em bancos, trocando as moedas, trocando dinheiro. Para o cara poder comprar as coisas dentro da cidade que usava uma moeda diferente. Por isso que é banco. Porque os caras ficavam sentados num banco esperando as pessoas entrarem na cidade para ter que trocar o dinheiro. Tá certo? Por isso que é banco, não é por outro sentido. O Senhor diz: você poderia ter colocado esse dinheiro no banco para dar juros. Mas como você não fez isso,
e enterrou o seu talento, seja lançado às trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente. Um final complicado, um final complexo. Porém, é aí que está a grande questão. Quando você coloca Deus como o touro que conduz e você se torna o touro jovem que segue a ele, ele vai te arar e ele vai derramar sementes e ele vai derramar dons sobre a sua vida. Dons para quê? Para você guardar para si? Para você multiplicar. E aí que está a grande chave dos negócios, dos businesses bem-sucedidos. Aí que está a chave dos grandes empreendimentos bem-sucedidos. Eles não estão, se o empreendimento estiver meramente preocupado em ganhar fortunas, provavelmente ele não vai ganhar fortunas. Mas se o empreendimento estiver focado em eu quero ajudar o próximo, eu quero servir o próximo, eu quero resolver o problema do próximo, eu quero solucionar uma dificuldade do próximo, eu quero reduzir o sofrimento do próximo, eu quero ajudar o próximo a crescer, eu quero melhorar a vida do próximo. Quando você pensa assim, aí o negócio tem tudo para prosperar, o business. Espiritualmente, da mesma forma. A pessoa vai para a igreja pensando assim, Deus, é o seguinte, eu estou vindo para a igreja porque eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uma esposa, eu quero um marido, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus falou, ó, vai ficar querendo. Aqui não é Porta da Esperança, né? Isso aqui não é programa do Silvio Santos. Pô. Que história é essa? Não é assim que funciona. Tá certo? Não é assim que funciona de jeito nenhum. Patrícia está perguntando, Daniel, o que representa o banco nessa parábola? Patrícia, Jesus estava falando da multiplicação dos talentos, ou seja, você distribuir as sementes da palavra. Quando Jesus fala para ele, você poderia ter colocado o seu talento no banco para dar lucro, sabe o que significa isso? Uma interpretação possível, talvez não a única e talvez não muito correta, mas uma possível. Você poderia ter usado o seu talento para abençoar os outros. Você poderia... É semelhante quando você, em vez de fazer um serviço, você contrata alguém para fazer o serviço, você terceiriza. Você poderia não ter multiplicado o seu talento, mas você poderia ter usado o seu talento para criar um grupo de multiplicadores. Tá certo? Você poderia ter feito isso. Ferreira, vencedor, falando, falta muito isso no nosso país, amor ao próximo. Exatamente. E quando falta o amor ao próximo, vai faltar a presença de Deus, vai faltar a graça de Deus, porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está escrito, o apóstolo João, que era o discípulo amado, falou isso. E isso está no cerne dos grandes empreendimentos também. Os grandes empreendimentos, eles são gerados num desejo de resolver um problema do próximo. Quando você fala, pensando assim, vou falar um negócio aqui para ganhar dinheiro, o pessoal vai perceber, vai falar, esse cara é somebody love, esse cara está enrolando. Agora, quando eles olham para você e pensam, esse cara está dedicando o tempo dele, a vida dele a me ajudar, esse cara é da minha confiança. Se esse cara tiver um curso lá, é o que eu vou querer fazer. Se ele tiver um livro, eu vou querer ler. Porque nesses conteúdos dele, o curso e o livro, eu tenho certeza que eu vou crescer como pessoa, eu vou resolver problemas. Isso vai me dar um up, vai arar a minha mente. Tá certo? A B. Moraes, desculpa a ignorância, mas na prática o que seria multiplicar mais talentos? Por exemplo, em vez de você começar a trabalhar diretamente na obra de Deus, sair por aí evangelizando e tal, você pode patrocinar quem faz isso. Isso é investir na obra. Tá certo? Você pode sustentar alguém que faz isso. Tem um cara que é um pregador, que é um missionário. Ele está lá nos confins do mundo anunciando a palavra de Deus. Você não foi lá nos confins do mundo anunciar, mas você pode apoiá-lo. Não apenas financeiramente, apoiar espiritualmente, orar por ele, mandar uma carta, mandar um e-mail incentivando e tal. Isso é uma maneira de você colocar o talento no banco, né? Você investir no talento. Tá certo? Aí, colocar o dinheiro o talento no banco significa investir o talento em alguém. Você está investindo o talento, né? O talento que Deus te deu. Às vezes o talento é uma moeda, às vezes o talento é você é uma pessoa de oração. Então você vai orar por aqueles que estão no front. Isso é você colocar no banco. Você não foi lá para o front, mas você está apoiando quem está no front. Essa que é a ideia, ok? Então, pessoal, quando você tem o interesse do próximo em primeiro lugar,
o seu negócio vai prosperar e a sua vida espiritual vai prosperar. Tá certo? Porque o que a Bíblia nos ensina? Olhe para o próximo como se ele fosse maior do que você. O que significa isso? Nunca se ache mais importante do que os outros. Olhe para o próximo como se o próximo fosse mais importante do que você. Tá? Isa Sena está falando, poxa, eu não estou recebendo a notificação das lives. Não importa, nós estamos aqui com a graça de Deus, se Deus assim permitir, todos os dias às 7 da manhã. Tá certo? Todos os dias às 7 da manhã a gente está aqui. A Marina, eu sou católica, as suas palavras são de grande crescimento espiritual e pessoal. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, fico honrado, tá bom? A Caroline, quando você ajuda uma instituição religiosa através de um conhecido, você faz isso? Sim, você está fazendo isso também. Claro, você está de alguma maneira apoiando o trabalho de pessoas que estão ali arregaçando as mangas e botando a mão na massa. Você está colocando no banco o seu talento. É como se fosse isso, você está investindo o seu talento, tá bom? A Isa falando amém, 11 horas aqui na Espanha. Exatamente, tá? Desculpa aí que eu esqueci que tem fuso horário, mas vejam, se você está no exterior, veja o fuso horário e marque essa hora. Coloque um lembrete, coloque um alarme, porque independente da notificação, você vem aqui. E eu vou explicar para vocês por que essas plataformas fazem isso. Por exemplo, eu tenho 83 mil seguidores no Instagram. Quando eu inicio uma live, a plataforma ela não avisa todo mundo. Aí você fala, por que não avisar todo mundo? Porque a plataforma quer me forçar a botar dinheiro para patrocinar as minhas postagens. Entendeu? Essa que é a questão. Por que a plataforma não chega e distribui o aviso que eu estou ao vivo para todos os meus seguidores? Porque ela quer me colocar numa situação de que eu tenha que colocar um dinheirinho ali para ela poder avisar. Entendeu? Mas como você contorna isso? Colocando um alarme. Entendeu, Isa? Se aí na Espanha 7 da manhã é 11 da manhã, 11 da manhã coloca o alarmezinho. Tá certo? Para você não perder. Nós estamos aqui nesse primeiro projeto, que é o projeto do Power Morning, desvendando o Gênesis. Entendendo o Gênesis a partir do Gênesis, aprender verdades espirituais e verdades para a nossa vida financeira, nossa vida sentimental, tá certo? Começar amanhã com o pé direito, começar amanhã com uma dose de ânimo, não de autoajuda, nem de somebody love, mas do alto, vindo de Deus, da palavra, do manancial, das sagradas escrituras, né? Retirando daqui, né, do manancial do conhecimento espiritual. Ok? Então, pessoal, hoje nós ficamos só no et, mas eu creio que você recebeu a mensagem. Pastor Alvarez está na área aí também. Então, para concluir, preste atenção no seguinte. Quando você tira da sua mente os 2 touros jovens da autocomiseração, e quando você tira da sua mente os 2 touros veteranos da arrogância, e você entroniza na sua mente o touro veterano que é Deus, e você se coloca como o touro jovem, que segue o veterano, conectado a ele por uma aliança que é o jugo, o fardo, que o fardo não é um peso, uma vez que Jesus fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, o fardo, a conexão, a junta dos bois é a aliança que Deus faz com a humanidade. Quando você coloca Deus como o touro que conduz e você como o touro que é conduzido, você está aliançado com Deus. Assim como Noemi falou para Ruth, o teu Deus é o meu Deus, onde tu fores irei, onde você for eu vou. Você conhece o caminho, você é o caminho, eu vou te seguir. E eu te seguindo, eu sei que eu vou ser próspero, porque eu sei que há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Quando você faz isso, colocando Deus como aquele que conhece o caminho, você se conecta a Ele e vai para onde Ele vai e anda no caminho dele, sabendo que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando você faz isso, Deus coloca o et na sua mente. O que é o et? Ele reconfigura o início, o Aleph, e ele reconfigura o Tav, que é o fim. Ele reconfigura o seu entendimento de quem você é. Você era um pobre coitado, agora você é filho de Deus, agora você é filha de Deus. E quem é filho e filha de Deus recebe de Deus poder, em grego exousia, tá bom? A Eleonora falou, a Ruth que falou para Noemi, obrigado, tá? Misturei as histórias. A Ruth falou para Noemi. Noemi perdeu os 2 filhos, as mulheres ficaram viúvas,
E a Noemi falou para Ruth, Ruth, você é moabita, volte para o seu país, Moabe, sua terra de Moabe, encontre um novo marido lá, jovem, para que ele possa cuidar de você. E ela falou, de jeito nenhum. Eu sou de Moabe, mas agora eu sirvo o teu Deus que você apresentou para mim. Então, o teu Deus é o meu Deus, onde você for, eu vou. Tá bom? Obrigado aí pela lembrança. Então, pessoal, quando você coloca o touro veterano e você se coloca como touro jovem, quando você coloca Deus como aquele que conduz e você como aquele que é conduzido, ele coloca o weight na sua vida, ele reconfigura quem você é, deixa de ser um pobre coitado para ser filho e filha de Deus. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, exousia em grego, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você se torna conectado com Deus, filho de Deus. E quem é filho de Deus não é apenas filho, é amigo também. E Jesus falou, eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que acontece dentro da casa do seu senhor. Eu chamo vocês de amigos, porque o amigo sabe o que acontece dentro da casa. Ou seja, você consegue vislumbrar o pensamento de Deus, você tem a mente de Cristo, você tem a consciência de Cristo, você tem os pensamentos de Deus passam pelos seus pensamentos, a sua terra mental começa a ficar arada, cheia de sementes de ideias. Ideias para quê? Opa, vou ficar milionário. Não, ideias de eu vou ajudar essa pessoa assim, eu vou me ajudar assim, eu vou ajudar minha família assim, eu vou ajudar a minha vida financeira assim, eu vou ter essa ideia para resolver esse tal problema. Você começa a ter a mente de José, a mente de resolução de problemas. E quando você está com essa mente entregue por Deus de resolver problemas, você se transforma numa referência para as pessoas. Você é um resolvedor de problemas. Você é um Yosef. Você tem o poder do Yassaf, que é acrescentar. Tá certo? Um abraço aí, pastor Cristiano de Cornélio Procópio, da Bola de Neve, valeu. Então, pessoal, receba na sua vida esse arado, essa produção abundante de sementes. Amém? Receba essa transformação. Em Deus, você tem um novo passado e um novo futuro. Em Deus, você tem uma nova história. Tá certo? E, por incrível que pareça, para encerrar, em hebraico, futuro significa atrás e passado significa na frente. Você acredita? Tá tudo de cabeça para baixo. Tá tudo ao contrário. Eu vou provar para você, literalmente, que o mundo está de cabeça para baixo. Quer ver? Eu disse para vocês que a primeira letra do alfabeto hebraico, ela significa Aleph, e o nome dela é Aleph, e Aleph significa touro. Quando você olha a primeira letra do alfabeto hebraico no seu desenho quadrático, no seu desenho caldeu babilônico, você não vê direito a cara de um touro. Mas quando você olha a escrita hebraica proto-semítica e o paleo-hebraico, você vê que o desenho da primeira letra hebraica é a cara de um touro. É meio de lado assim, ó. É o touro, a cabeça do touro de lado, como se você desenhasse um touro e colocasse a cabeça dele e o chifre para frente, tá? O desenho é esse, tá bom? No alfabeto proto-semítico, a letra Aleph é exatamente assim, ó. São duas pontas e um traço. Não é exatamente a cabeça do touro e o chifre? E aí sabe o que acontece? O desenho original hebraico da Aleph, que é touro, era assim. No paleo-hebraico, ele virou de lado assim. E hoje, a nossa letra A, ela é assim. A nossa letra A é a cabeça do touro de cabeça para baixo. Tá certo? É a letra original de cabeça para baixo. Quando você olha a letra A, você não vê o touro, porque ela está de cabeça para baixo. No paleo-hebraico, ela está assim. E no hebraico proto-semítico, ela está assim. Tá certo? A primeira letra do alfabeto é Deus, é o touro. Tá na cara. A segunda letra, Beit, é a casa. No desenho antigo, ela tinha o desenho de uma casa. Então eu digo para vocês, o mundo está de cabeça para baixo. Você tem que revirar o mundo. Por que o mundo está de cabeça para baixo? Porque Jesus nos explicou que o inimigo cegou o entendimento das pessoas. O que é bom virou ruim, o que é ruim virou bom, o justo virou injusto, o injusto virou justo, o inocente virou culpado, o culpado virou inocente, o correto virou errado, o errado virou correto. Está tudo invertido. A prosperidade virou pobreza, a pobreza virou prosperidade, inverteu tudo. Futuro virou na frente, passado virou para trás.
Por que em hebraico futuro é atrás e passado é na frente? Eu pergunto para você, você enxerga o que está atrás de você? Não, eu não estou vendo a minha mão aqui. Você enxerga o futuro? Não, você não sabe o que vai acontecer no futuro. Agora, o passado, você sabe o que aconteceu? Você sabe. Se eu perguntar para você o que você fez ontem, você lembra. Agora, como vai ser sua vida amanhã? Você não sabe. A ideia de conhecimento em hebraico tem muito a ver com a ideia de olhar, de ver. Tá certo? Em hebraico, conhecer é yadá. Você tem um ain, a letra ain, que é a letra do olho. É ver. Quando você pergunta assim, o que você vai fazer amanhã? Você fala em hebraico, ani lo yodea. Ani eu, lo, não. Yodea eu não sei. Ani lo yodea, não sei. Entendeu? Yadá é ver. Yodea é saber, conhecer. Tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Passado é na frente. Você conhece o seu passado. O passado é o Aleph, é o início. Deus está nesse momento reconfigurando o seu início. Você não vai se ver mais como o coitadinho. Você agora está se vendo como filha e filho de Deus. E Deus está reconstruindo o seu futuro. O futuro você não enxerga, mas Deus enxerga. E Ele está reprojetando o seu futuro aí na sua mente. Se você tem uma nova consciência do seu Aleph, que é o seu passado, e você tem uma nova projeção do seu futuro, que é o seu Tav, você tem um novo sentido da vida. E quando a sua vida tem um novo sentido, ela tem um novo foco, uma nova missão. Você que estava destinado a fracassar, agora está destinado a prosperar em Cristo Jesus, amém? Porque só Ele sabe para você e para mim e para nós o que é bom, perfeito e agradável. Por isso, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Esse vídeo vai estar aqui no Instagram para você ver a hora que você quiser. Esse vídeo vai estar no meu canal no YouTube, Manual da Independência, para você ver na hora que você quiser. E esse vídeo vai estar no nosso grupo de estudos Claus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia Social, que você pode se inscrever no nosso grupo de estudos no link aqui na descrição do meu vídeo, ok? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. Fiquem em paz, tenham um dia abençoado, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Um abraço, fique com Deus. Valeu. Até amanhã. Valeu, Mário.